Boa noite. Talvez você tenha passado boa parte da vida tentando entender por que ainda dói. Já analisou, conversou, rezou, tentou deixar pra lá, mas algo dentro continua preso. A mente parece segurar o que o coração quer soltar. É como se o sofrimento tivesse virado uma forma de proteção, uma tentativa de controle sobre o que já passou. E eu sei, soltar parece simples, mas não é. Porque o cérebro humano foi programado para segurar a dor. Ele acredita que lembrar é se proteger. E, por isso, a mente insiste em revisitar o passado, repassar cenas, reviver o que machucou. Mas existe algo que talvez você ainda não tenha percebido: o cérebro também é capaz de aprender a liberar. A neurociência chama isso de neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se transformar a partir da repetição. Soltar, portanto, não é um ato súbito. É um treino. Um aprendizado que começa quando você decide parar de lutar contra o que já foi e começa a confiar no que ainda pode vir. Hoje, eu quero te guiar nesse processo, o processo de ensinar a mente a soltar, não com força, mas com presença. É difícil soltar porque a mente e o corpo não falam a mesma língua. O cérebro quer segurança, o coração quer leveza. Enquanto uma parte sua tenta seguir em frente, outra se agarra ao que foi, acreditando que deixar ir é perder. O que a neurociência mostra é que, quando você revive uma lembrança, o cérebro aciona as mesmas áreas da dor física, ele literalmente sente de novo. Por isso, o ciclo da ruminação é tão exaustivo. A mente tenta compreender para controlar, mas cada tentativa de controle reabre a ferida. A amígdala, responsável pelo medo, permanece em alerta, e o córtex pré-frontal, a parte racional que decide, tenta retomar o comando. Só que o cérebro ferido não precisa de comando, precisa de confiança. Soltar é ensinar a mente que ela não precisa mais vigiar o perigo. É dizer a si mesmo: agora eu estou seguro. A cura começa quando o corpo sente o que a mente ainda não acredita. E, aos poucos, o cérebro aprende que nem toda lembrança precisa ser revivida para ser compreendida, e que o silêncio pode ser mais curativo do que o controle. A ciência confirma que soltar é um processo físico. Cada vez que você repete um pensamento de medo ou de perda, reforça uma trilha neural. É como uma estrada que se aprofunda a cada passo. Mas quando você escolhe mudar o foco, cria uma nova trilha. No início, ela é frágil, incerta, como um caminho de terra. Com o tempo e a prática, ela se fortalece. Essa é a base da neuroplasticidade. A mente se reconfigura pelas escolhas que você repete. Tara Brach chama isso de a pausa sagrada. O instante entre o sentir e o reagir. Quando você pausa, respira e não luta, o cérebro ativa regiões ligadas à empatia e à calma, o córtex pré-frontal e a ínsula anterior. O sistema nervoso entende que o perigo passou. E o corpo, finalmente, relaxa. Soltar, portanto, não é uma fuga. É uma resposta consciente. É o ato de deixar o corpo e a mente se alinharem no mesmo tempo, o tempo do agora. Soltar na prática é um treino que começa com pequenos gestos. Nomear o que ainda te prende é o primeiro passo. Pergunte a si mesmo: o que dentro de mim ainda tem medo de ir embora? Quando você dá nome à dor, ela deixa de te comandar. Depois, pratique a aceitação radical. Isso significa parar de lutar contra o que sente. Dizer: é isso que estou sentindo agora, e tudo bem sentir. Essa frase simples acalma o sistema límbico e ensina ao cérebro que a emoção não é uma ameaça. Crie pausas conscientes, respirações profundas, um olhar para o céu, o silêncio de 1 minuto. O corpo precisa aprender que pode existir entre um estímulo e uma reação. Escreva para liberar. A escrita organiza o que a mente confunde e traduz emoção em narrativa. O cérebro entende histórias, não caos. E movimente o corpo. Caminhe, alongue, dance. O corpo é a ponte entre o emocional e o racional. Quando ele solta, a mente segue. Cada movimento é uma mensagem: já não preciso mais me proteger dessa dor. Existe um exercício simbólico que ajuda nesse processo: o gesto do desapego. Feche os olhos e imagine o que ainda te prende como um objeto em suas mãos. Observe o peso, o formato, o que ele representa. Respire fundo. E ao expirar, imagine suas mãos se abrindo. O objeto cai, mas você permanece inteiro. Essa simples imagem cria um aprendizado corporal.
O cérebro entende que abrir as mãos é seguro. Que soltar não significa perder, significa descansar. E cada vez que você repete essa visualização, o sistema nervoso reforça o padrão da calma. É o corpo ensinando a mente que ela pode confiar. O cérebro não muda por argumentos, ele muda por experiências repetidas de segurança. E é por isso que a cura é lenta, porque a mente precisa de provas, não de promessas. Pense em alguém atravessando um rio. Ela segura com força a margem de onde partiu, com medo de cair. E, enquanto segura, não percebe que do outro lado há uma ponte. Mas essa ponte só aparece quando ela abre as mãos. Soltar é esse ato silencioso de fé. Confiar que o chão vai surgir quando você parar de se agarrar ao que já acabou. A mente precisa desse salto, e o salto começa dentro. Porque, às vezes, a vida não mostra o caminho até que você decida andar. E é nesse instante, quando você solta o chão conhecido, que o novo se revela. Mas há armadilhas nesse processo. A primeira é tentar esquecer a força. O cérebro não apaga o que sente, ele ressignifica. A segunda é negar a dor. O que é reprimido volta em forma de sintoma, em dores no corpo, em ansiedade, em silêncio. Evite a pressa. As cicatrizes emocionais têm o próprio tempo. Nenhum processo é igual ao outro. E evite comparar sua jornada com a de quem parece estar mais curado. Cada cérebro cicatriza em um ritmo. A pressa é a forma mais disfarçada de impaciência com a própria alma. O processo é lento porque é real. E o real leva tempo. Soltar não é desistir, é deixar de lutar sozinho contra o inevitável. A aceitação radical é o solo onde a paz começa a brotar. Viktor Frankl dizia que o ser humano é capaz de encontrar sentido até no sofrimento, e é nesse sentido que a cura se revela. Quando a mente aprende a soltar, o passado deixa de ser prisão e se transforma em memória. Você não precisa esquecer para se libertar. Precisa apenas lembrar sem dor. Porque lembrar com leveza é o sinal mais silencioso de que a mente se curou. O que antes te prendia agora te ensina. E o que antes te definia agora apenas faz parte da tua história. Soltar, enfim, o ato mais corajoso da cura, o momento em que você se permite respirar, pela primeira vez, sentir que está livre. O Chati